está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 3 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. A nossa menina da mesa de hoje, a pastora Deus Irene Moreira, o reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. E o WhatsApp, hein, gente? E o WhatsApp, hein? Você poderia mostrar sem problemas o que escreve lá, hein? Poderia, tranquilamente? Esse é o assunto. Vamos discutir esse tema, que a Justiça de Sergipe manteve o WhatsApp bloqueado em todo o Brasil. Existe um modelo cristão para conversarmos ali no nosso WhatsApp? Tem gente que escreve demais, escreve de menos, manda imagens, faz umas publicações. Você já errou de grupo alguma vez? Fala só aqui entre nós, aqui, não precisa contar pra ninguém. Tu mandou uma mensagem sobre uma pessoa para uma amiga sua e depois você descobriu que a mensagem foi para um grupo que na verdade estava lá a pessoa sobre quem você falava, e aquilo que você falava não era lá uma coisa muito elogiável, hein? Já te aconteceu? Quero ouvir a sua opinião. Você não vai poder participar comigo pelo WhatsApp hoje, tem que ligar 24610093, também aqui no Facebook. Olha, o Face tá bombando em Rádio 93 FM, tem um Facebook, tá lá o post lá da traição virtual, o nosso assunto número 1 de hoje, daqui a pouquinho nós vamos entrar nele. Então nesse post você pode trazer a sua opinião, depoimentos, e nós vamos estar interagindo aqui também no nosso Facebook da Rádio 93 FM. Outro assunto, parte pra luta e pede proteção a Deus. O nome de Jesus é o mais popular e quase uma unanimidade nos torneios de luta Jungle Fight, mas tem muita gente aí no UFC que também faz isso. Jesus se envolve em assuntos desse gênero? Qual a sua opinião, hein? Falando de luta, você acha adequado que um cristão participe desse tipo de esporte? Tem gente que acha que nem esporte é. Eu quero ver a sua opinião, querido ouvinte, participando conosco aqui do Debate 93 de hoje. E a nossa ouvinte, hein? Ela tá contando: meu marido tem trocado mensagens de teor sexual com outras mulheres, pelo que eu entendi, o ato não foi consumado, mas ainda assim estou profundamente magoada. Uma conversa picante é uma traição? Quais as chances de um caso virtual se tornar um caso real? Como fica o meu casamento agora, hein? Quais os sinais de que um cônjuge pode estar envolvido numa traição virtual? É agora, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Júnior, muito bom dia, seja bem-vindo uma vez mais ao nosso Debate 93 de hoje. Essa história de traição virtual, pastor, esse é o nosso ponto inicial. A ouvinte pergunta, né? Será que isso, uma conversa picante, uma coisa mais caliente, já se configuraria numa traição? Isso do ponto de vista espiritual, pastor, sua opinião, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores e aos nossos ouvintes também. Eu acredito, JR, que a gente às vezes fica inventando aí novas categorias de pecado, né? Quando a gente chega à conclusão de que algo é pecado, o ser humano vai lá e inventa uma nova categoria para tentar burlar o que a Bíblia chama de pecado. Então vamos ao que Jesus diz. Seguir a Jesus é algo assim difícil, duro
né? Mas necessário é ouvir o que ele diz. E ele diz o seguinte, que aquele que olha para uma mulher cobiçando, com essa intenção, com esse desejo, já adulterou com ela. Então a traição, seja ela virtual, seja ela presencial, ela parte do coração, né? Esse coração que sente o desejo, que planeja, a mente que trabalha. Logo, o pecado existe, o adultério existiu, a traição existiu, a infidelidade existiu. Pastor José Derivaldo, muito bom dia, querido, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93, um de nossos ouvintes aqui no nosso Facebook dizendo, eu acho que dependendo da conversa é sem traição, pois quem é casado não tem esse tipo de conversa. E a pessoa tem que ter respeito, opina aqui uma de nossas ouvintes. É verdade. Agora nós temos que, geralmente nós nos questionamos o seguinte, por que é que existe essa necessidade? Todos nós, nosso comportamento é uma tentativa de satisfazer necessidades que nós temos. E por que é que a pessoa tem essa necessidade? Então, por exemplo, a esposa se sente como se o casamento dela fosse invadido e tal, mas acontece que geralmente ela não pergunta. Eu tenho esse tipo de conversa com meu marido? Eu tenho conversas íntimas com meu marido? Então, o que percebe-se que a pessoa que usa esse, vamos dizer assim, esse paliativo, a pessoa usa porque tem necessidade de compartilhar intimidade. Se tem necessidade de compartilhar intimidade, é porque isto não está completo no relacionamento dele. Então as pessoas buscam aquilo que não tem. Doutora Deusirene, pastora Deusirene, nossa menina da mesa de hoje, um ouvinte aqui dizendo, olha, não acho isso certo não, e se uma traição, peguei uma mensagem no WhatsApp do meu marido de uma mulher chamando ele de marido. Olha só, fiquei muito chateado e hoje fico sempre com o pé atrás, virtual ou não, vem do coração e isso vira adultério sim, opina uma de nossas ouvintes. Pastor Júnior já colocou aqui muito bem a questão, né? Parece que estamos inventando, como ele falou, novas categorias. Eu lembro do que aconteceu aí, lá no Éden, né? Então isso não é novo. A serpente diz para Eva, não é bem assim, e esse não é bem assim é que vai relativizando, é que vai fazendo com que as coisas que são de fato pareçam que não são, enfim, aquilo que o homem, na verdade, ele deseja todo o tempo, né? Mas o que nós estamos aqui diante de uma situação e que ela na verdade acontece por múltiplos fatores. Pastor Derivaldo acabou de colocar a situação da pessoa precisar ter preenchimento de suas necessidades. O ser humano, ele precisa ser, a psicologia do self fala isso, né? Ele precisa ser aceito, ele precisa ser amparado e ele precisa ter pertencimento, se sentir pertencente de alguma forma. Isso pode acontecer sim pela falta de comunicação, por uma situação de vida sexual que tem alguns problemas, algumas dificuldades, mas a gente sabe que via de regra é uma compulsão, essa questão da pornografia, do sexo virtual, é mazela, é problema realmente de caráter também, são tendências pecaminosas e que a pessoa precisa, na verdade, endireitar, alinhar a sua vida. O que acontece é que essa realidade virtual, ela é muito cômoda, ela é muito agradável do ponto de vista de que você mantém um certo sigilo, você tem uma certa segurança de não ser descoberto, você, na verdade, tem as suas fantasias amplificadas, porque nós fantasiamos todo o tempo, o homem, o gênero masculino, muito mais, e enfim, por conta disso há um crescente número da questão do sexo virtual e é uma traição sim, um adultério. Olha, você continua participando conosco aqui, 24610093 é o nosso número, 24610093, 24610093, se liga, dá sua opinião, participa conosco. A
Luciana vai te atender agora. Você participa também aqui no nosso Facebook, é o Facebook da Rádio 93 FM. O post está lá, traição virtual. É aí naquele post você traz opiniões sobre os nossos temas do programa de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação, querido ouvinte amado aqui da 93 FM. Pastor César, quais as chances de um caso virtual se tornar um caso real? É uma das perguntas apresentadas pela nossa ouvinte. Bom dia, bem-vindo. Bom dia aos queridos que estão aqui, bom dia aos ouvintes, a todos. Bem, as chances para mim são elevadíssimas, porque a Bíblia vai tratar sobre a logística do pecado. Ela vai falar que o coração vai sendo seduzido pela concupiscência e essa concupiscência vai gerando essas questões todas de pecado. Tiago deixa claro o processo e depois o pecado consumado gera morte. Eu acho que a possibilidade, se está, inclusive se a comunicação virtual for com pessoas até próximas da residência, do mesmo ambiente geográfico e tudo, a possibilidade é enorme, porque o coração já está aberto para essa possibilidade, porque você começa conversando, você começa trocando palavras. O que eu acho curioso é que nós precisamos mencionar aqui que qualquer que seja o teor pornográfico ou quente ou picante de uma conversa entre um homem e uma mulher, essa conversa não parte de um homem santo. Porque um homem santo, segundo a palavra de Deus, não vai ter esse tipo de conversa com nenhuma mulher ou outra que não seja a sua. Então, há uma profunda ruptura com o processo e a santidade de Deus, que é aquilo que está sendo pressuposto pela palavra de Deus. Paulo escreve aos Tessalonicenses que a vontade de Deus é a vossa santificação. E muitas vezes a gente está rompendo com esta vontade de Deus para dar vazões àquilo que a gente acha que sejam necessidades nossas. Eu entendo até o que o pastor Derivaldo disse aqui como necessidade, e o cuidado que os casais devem ter um com o outro para ser um parceiro efetivo na vida. Só que muitas vezes isso está partindo de uma palavra científica muito utilizada, safadeza mesmo. Então, assim, a galera sinceramente tem chutado o balde no que diz respeito à comunicação virtual. As pessoas falam bobagem, escrevem coisas e a gente depois tem que aplacar alguns conflitos conjugais que nascem exatamente dessa falta de pureza e de santidade na vida com o outro. A minha santidade não é um dever só para mim, mas é um dever também de mim para o outro. Eu preciso, uma pessoa em contato comigo, ela vai se aproximar de Deus ou se afastar de Deus? Essa santidade em mim precisa pressupor o crescimento e a aproximação do outro para Deus também. JR, a gente precisa conceituar, porque às vezes a gente usa expressões equivocadas, né? O pastor César, ele usou a expressão o tempo inteiro que eu achei fantástica: comunicação virtual. Então, comunicação virtual é uma coisa e relacionamento virtual é outra. Relacionamento virtual é homem e máquina. Quando é homem e mulher através de uma máquina, você tem um relacionamento através de um meio virtual. Esse relacionamento, ele não é virtual, ele é real. Real. Só a forma como ele é desenvolvido é através de uma comunicação virtual. Então a gente às vezes fica falando assim, porque é um relacionamento virtual. Não é virtual, é real. Tem uma pessoa de cada lado. São seres humanos que têm desejos, são seres humanos inteligentes, que têm emoções. É um relacionamento real. Antigamente a gente chamaria isso o quê? De um amor platônico, né? Mas existe, o sentimento existe, o pecado existe. Não é o homem com uma máquina, não é um homem com um ser que não existe, né? Um ser projetado, não é isso. É homem e mulher. Ouvinte dizendo, claro, que a traição aí é o começo, a chance de se tornar físico é de 100%, diz a ouvinte. Outro ouvinte mais bravo aqui diz o seguinte: ela não tem nem que conversar, chama a esposa para conversar junto. Se ele for evangélico, piorou. Mas ainda por isso é que eu gosto das leis muçulmanas, diz aqui a nossa ouvinte.
que será que ela quis dizer, pastor? São essas, gente? Não, ela é uma mulher e ela gosta das leis muçulmanas. Por isso que eu estou perguntando, será que é o que ela quis dizer? Porque a lei muçulmana ela está querendo alguém para ajudar ela a dar conta do recado. Não, acho que a lei muçulmana pressupõe a mulher como propriedade do marido, inclusive, não é isso? Então ela deixa de ser uma pessoa para ser uma coisa. Se essa mulher gosta de ser coisa, aí a coisa... Não, mas por outro lado, isso, aquela que adultera, ela talvez seja essa a ideia, né? A pessoa pega em adultério, tem as leis específicas, não são todas as leis, mas existem leis que permitem que a mulher seja morta. Mas o marido também é punido por adultério, certo? E além do marido ser punido por adultério, quando ele é casado, certo? Qualquer tipo de relacionamento desse marido com outra mulher passa pela autorização da esposa. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ela tem socialmente um lugar bem definido, na família, né, o marido não pode fazer muito bem o que quer, não. Mas tem só que a gente tem que olhar todos os lados, porque quando você diz uma coisa assim, eu respeito o direito de dizer, claro, sempre, mas a gente tem que pegar toda a lei. Não adianta você, essa parte aqui da lei eu gosto e vou aplicar. Mas aplicar por quê? E o resto todo que tem outras complicações. Eu estou ampliando o significado, né? Discordando. Nós estamos tentando explicar a opinião dela, que naturalmente tem aí, possivelmente tenha essa interpretação, considerando o contexto que nós estamos. E está sendo dito para ela que as coisas não são exatamente assim. E até que as leis cristãs, ou os princípios cristãos, eles são muito mais profundos. Exatamente. Porque o que se diz aqui sobre a lei muçulmana é o ato. E o cristianismo não diz que é o ato, é a motivação, é o que vai além disso, o que precede o ato, né? Sabe qual é o grande muito problema, mais complicado. O grande problema é o seguinte, aí eu vou é uma interpretação, viu, gente? O judeu trata a Torá como ensino para a vida, ele aplica essa lei à vida. O muçulmano pega o Corão e aplica a vida. O cristão pega a Bíblia e trata ela como princípio. Ele não aplica a vida. Ele não pega a palavra de Jesus e vive como se ela fosse lei que tem que ser aplicada à vida todos os dias. Porque se o cristão fizesse isso, ele ia pegar o Sermão da Montanha, por exemplo, de Mateus 5 a Mateus 7, certo? E ele ia colocar em prática. E quando ele colocasse isso em prática, ele ia entender que adultério é muito mais que ato consumado, ele ia entender que homicídio é muito mais do que você fisicamente tirar a vida de alguém, ele ia entender tudo isso. Eu tô falando que é mais profundo, ele trabalha anterior ao ato em si. Exatamente. É muito mais profundo e até os cristãos, os primeiros cristãos estavam ali, viram a diferença clara, porque hoje para nós tem uma perspectiva, mas os que estavam ali, você imagina, não é mais o ato, não? Exatamente. Não, se a sua intenção, você imagina, eles falaram assim, rapaz. Aí eles falaram, realmente nós não temos condição. Aí veio a graça de Deus. Graça divina. Nós não temos condição de ser desse jeito. Então tem que ter alguma ação de Deus. Eu creio que isso, quando Jesus falou, assustou não só os judeus, todas as religiões, porque todas as religiões, elas tratavam dos aspectos existenciais. Aí vem o cristianismo, aí Jesus trata de aspectos essenciais. Então mudou tudo. Porque a partir dali todo mundo ia ter que saber o seguinte, mas como é que vai ser? Porque o que Jesus estava mostrando, olha, não é a questão de religião, é uma questão de relacionamento com Deus. Na religião, eu tinha que ver você errado. Agora, do relacionamento com Deus, Deus vê as tuas intenções. Então era uma maneira, vamos dizer assim, algo novo e algo que assustava todo mundo naquele tempo. E o reverendo Júnior tocou na questão do Sermão do Monte, e é muito importante que a gente se lembre que o Sermão do Monte termina com a conversa sobre os dois construtores. E Jesus deixa claro, aquele que ouve e não coloca em prática é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. E de verdade a tempestade vem para todo mundo. Exatamente. E numa hora ou outra a casa vai cair. Só que nós estamos vivendo, não estou querendo ser absolutamente pessimista, nós estamos vivendo um tempo
em que, de verdade, as palavras de Jesus, como disse muito acertadamente o Júnior aqui, elas têm sido levadas relativamente para o lado da vida, como no início já disse a pastora, que quando Satanás ele relativiza a moral e o princípio, e ele começa a considerar que é possível viver de uma outra forma, e há tantos cristãos hoje que entendem a Bíblia, leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas acham que em algumas áreas da vida podem viver além ou aquém daqueles valores essenciais que estão ali exarados nas Escrituras. Olha, os nossos ouvintes estão opinando, eu quero agradecer a participação maciça aqui dos nossos ouvintes no Face, e o Face da Rádio 93 FM, o post tá lá, traição virtual, sua opinião pra gente é muito importante, um ouvinte dizendo: eu me deparei depois de 19 anos com este assunto, conversava muito com ele, mas com o tempo dizia que eu era louca e me tratava dessa forma. Outro ouvinte dizendo: é adultério sim, é falta de respeito com a esposa, isso é infidelidade. Outro ouvinte: penso que a traição virtual é algo muito terrível, pois fisicamente se demonstra ser algo e longe das pessoas se transforma em adúlteros. Infelizmente, até dentro das igrejas existe muitos nesse pecado. Outro ouvinte dizendo: já paramos para pensar o porquê da culpa dele? Será que a esposa deu a abertura para esse tipo de relacionamento e atitude? Só julgarmos um não é certo, opina um dos nossos ouvintes. Eu passo a palavra aos nossos debatedores. É o problema que eu abordei no princípio. A pessoa casa para uma tentativa de se completar. Nós vivemos buscando o nosso complemento. A pessoa casa na tentativa de se completar. Quando ele casa, aí ele vê que não aconteceu o que ele estava esperando. Primeiro, porque nós temos umas expectativas muito além da realidade. E depois, com o passar do tempo, continua do mesmo jeito. E não há intimidade entre eles, não se conversa sobre todas as coisas, não há cumplicidade. Eles conversam sobre tudo, menos sobre eles. Aí vem os filhos, aí continua, conversa só sobre os filhos, vão os filhos, continua do mesmo jeito, não se conversa. Então, o que fica? Fica um grande vazio, um grande espaço que precisa ser preenchido. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: qualquer dessa situação não justifica, é pecado. Isso aí, vamos dizer assim, ninguém discorda disso. Agora, temos que saber como vamos tratar com esta pessoa. Eu tenho um medo muito grande desta premissa abordada pelo nosso ouvinte, porque ela pode dar margem a várias questões. Exatamente. Uma delas é, por exemplo, até mesmo, não estou dizendo que ele está chegando nisso, estou falando onde pode chegar isso, que é exatamente o seguinte: a moça foi estuprada, mas também olha como é que ela se veste. Exatamente. Então a gente começa a dizer que o pecado que eu pratico o culpado é do outro. Né? A culpa é sempre do outro. Eu nunca assumo a minha participação. Então, por exemplo, vamos dizer que nós tenhamos um marido que não consegue conversar de maneira mais efetiva, mais picante com a esposa dele. Meu irmão, vai chamar sua mulher para uma conversa. Eu preciso falar de você, eu preciso falar com você, eu preciso ouvir coisas mais picantes. Precisa estabelecer essa comunicação e não simplesmente, já que eu não tenho com a minha mulher, eu vou ter com... pelo amor de Deus, senão a situação fica difícil demais. JR, é muito importante a gente olhar para o princípio de tudo. Vamos lá, relação homem-mulher lá no início. Deus não aceitou a desculpa de Adão. Adão disse: a mulher que tu me deste. Que eu nem pedi. Eu nem pedi. Você me deu essa mulher e aconteceu o que aconteceu. Deus não aceitou a desculpa. Na realidade, cada um vai responder por si diante de Deus, né? Se o marido faz isso, ou se é a mulher que faz isso, ela que não está andando com Jesus, ele que não está andando com Jesus, eles que não estão obedecendo princípios da palavra. Não dá para jogar responsabilidade em cima do outro. Deus, ele nos conhece de dentro para fora. Ele conhece cada célula do nosso corpo, cada fio de cabelo da nossa cabeça. Não tem como justificar nada diante de Deus. Deus sabe que o nosso coração é mau, é ruim, é pecaminoso, conhece a nossa natureza. Só andando com Jesus todo dia é que dá para você vencer essas coisas. Como é que uma pessoa que pegou o marido ou a mulher numa situação como essa, como é que essa pessoa deve lidar? Tá certo? Como é que faz para, de alguma forma, tentar resolver? Vou dar um exemplo aqui, uma ouvinte nossa diz: já peguei uma amiga
Vou até falar mais baixo, pastor. Tá bom? Melhor. Vou falar mais baixo. Já peguei uma amiga de infância do meu esposo, conversando com ele, mandando um papo estranho, né? Sabe? Muitos elogios. E no Face do meu esposo, tá tudo lá. A foto é da família. Sabe o que eu fiz? Eu não gostei e fiz ele excluir ela do Face dele. Então, essa foi a decisão que o ouvinte fez. Tem um outro ouvinte aqui dizendo que depois de ter feito gabinete, encontro de casais, casado para sempre, o sujeito foi batizado, ainda assim depois descobriram que ele continuava com esse tipo de ação, ou seja, de alguma forma ele manteve isso, inclusive com Facebook fake, uma personagem que a pessoa cria e ali vive uma vida paralela à vida real que está ali. A pergunta é: como faz para resolver numa situação como essa? É preciso, né, JR, confrontar. A questão é que até que ponto a pessoa que está vivendo essa vida de uma realidade paralela que ele cria, de fantasias, enfim, nessa vida de pecados, até que ponto ele de fato vai assumir, vai reconhecer o seu erro. Porque isso que já foi falado aí, eu acho que de alguma ouvinte, ele me chama de maluca, é o que a gente ouve demais. Eu ouço isso no consultório. Eu tô aqui porque meu marido disse que eu sou maluca. E aí você começa a ouvir, né? E aí você começa a compreender aquela dinâmica familiar. Então, quando na verdade não se há justificativas, quando não se quer chegar na verdade, é mais fácil, como nós já dizemos aqui, dizer que o problema é do outro, né? O demônio é o outro e eu me esquivo. Então, a negação é o primeiro passo que precisa ser vencido. Qualquer situação, enquanto negar, a coisa vai continuar desse jeito. Eu ia justamente fazer essa pergunta dentro do tema aqui principal. Ela diz que ela está percebendo, não houve talvez ainda um ato propriamente dito, mas de fato já aconteceu a traição. Mas até que ponto, eu coloquei aqui, ela confrontou o marido? Houve esse confronto? Pastor, eu só quero ela não chamou pra estimular, estimular o confronto, mas usar as estratégias de Natan. Natan foi confrontar Davi, mas ele confrontou de uma maneira muito sábia e ele usou um caminho, uma alternativa. Eu vejo que muitas vezes, usando o viés do confronto, a pessoa muitas vezes agride, é grosseira, ela extravasa todas as suas frustrações com aquela situação. Que ela não quer resolver o problema, quer se vingar. Ela quer se vingar. E Natan, ele vai a Davi e ele constrói uma história e ele atinge um objetivo. Davi no final está quebrantado, está contrito, está buscando arrependimento, buscando mudança, e eu acho que é essa a intenção. Então o confronto é essencial, mas é fundamental que se saiba fazer esse confronto de maneira adequada. Se a pessoa estiver muito envolvida nesse processo, estiver muito irada, muito irritada, é bom até que se encontre alguém para primeiro tratar o coração, esfriar a cabeça e depois sim chamar para uma conversa e tentar ir por um caminho primeiro paralelo, levar a pessoa à consciência e depois trazer a pessoa para dentro da sua realidade e aí sim propor uma mudança, uma transformação. Fundamental também, César, é a pessoa reconhecer que também é pecadora, né? Com certeza. Ou seja, nós podemos não estar praticando os mesmos pecados que aquela pessoa, mas temos outros problemas. A nossa natureza é pecaminosa, então a gente não pode se colocar numa posição de superior, né? Porque embora aquela pessoa esteja com esse problema de relacionamento através do meio virtual, né? A outra pessoa pode estar mentindo, pode estar enganando, sonegando. Mas aqui, Júnior, né? O pecado do outro é sempre pior, né? Exatamente. Por isso que Natan fez esse caminho. Davi, quando soube do pecado daquele fazendeiro rico, ficou injuriado, queria arrebentar o cara. E descobre que é ele. No final das contas é então, ele. No fundo, nós temos que reconhecer. E reconhecer a nossa natureza pecaminosa, reconhecer que se não for a graça de Deus, a gente não consegue viver essa salvação diariamente, vai fazer também entender que o outro precisa da graça de Deus também para sobreviver. Ouvinte dizendo: eu descobri que uma colega do meu trabalho estava investindo no meu marido, mandando mensagem para ele.
JR, eu chamei ela e falei que meu marido era casado. Olha que frase interessante. É muito interessante. Meu Porque marido tem muito é marido casado. que não é casado, né? E era para ela parar de mandar mensagem para ele e passar trote, porque ela sabe que ele é casado e ela estava envergonhando o nome do Senhor. E é crente ainda? Ela é crente que tá abafando. Para de elogiar, né, o marido no trabalho. Crente que tá abafando, né? Aí a ouvinte disse que além de conversar com ela informou que essa outra irmã aqui, ela faz parte de um grupo de mulheres. De mulher não sei o que lá. E aí mandou lá, o mulher não sei o que lá, ela mandou a informação para coordenadora do grupo. Assim, ó, ela fez isso e isso e isso. Ambas são do mesmo grupo. Não são do mesmo grupo, nem da mesma igreja. Mas ela sabia, porque elas falam, ela disse, olha, ela no trabalho é bem diferente do que aparentemente ela é aí. Evidentemente, tô pressupondo aqui que ela deve ter conversado com o marido também, porque senão ela tá agindo de um lado só. E de um lado só, às vezes a gente acha que resolve. Por exemplo, quando você tá com um carro muito sujo, aí você vai no lava-jato, entendeu? E passa só por fora. Em geral, você tá do lado de fora do carro. Aí você olha e diz assim, rapaz, ficou bonito, o carro tá limpinho, limpinho, limpinho. Mas depois que você entra dentro dele... Olha aqui que maravilha, o WhatsApp, você poderia mostrar sem problemas o que você escreve lá? Tem muita gente se conhecendo dentro de casa, voltando a conversar, pessoas estão dizendo, você mora aqui? Não sabia que você morava aqui não. Ô mãe, eu moro aqui há 19 anos e tal, enfim, né? Maridos se encontrando suas esposas, tem sido um tempo interessante aí. Muito bem, a Justiça de Sergipe manteve o WhatsApp bloqueado em todo o Brasil e já houve uma liminar e a liminar foi rebatida, não foi aceita. Conforme determinação judicial da comarca de Lagarto, desde as 14 horas dessa segunda-feira o WhatsApp está fora do ar. O WhatsApp havia entrado com recurso contra a decisão, mas o desembargador Cesário Siqueira Neto manteve o bloqueio. Em sua decisão, na madrugada desta terça-feira, ele ressaltou que o caso é mais do que a interceptação de 36 números de telefone de uma quadrilha, mas o Judiciário Brasileiro e a Polícia Federal não podem ficar nas mãos de uma empresa. Em verdade, o direito à privacidade dos usuários do aplicativo encontra-se em conflito aparente com o direito à segurança pública e à livre atuação da Polícia Federal e do Poder Judiciário na apuração de delitos em favor de toda a sociedade, explicou o magistrado na sua decisão. Você acha que o WhatsApp deveria informar os tais dados aí às autoridades? São 36 números com as conversas, os diálogos ali dentro daqueles números, é isso mesmo, gente? Você já escreveu coisas que não poderiam ser vistas por outras pessoas? Eu perguntei aqui se você já mandou mensagem para pessoas erradas, entendeu? Você queria fazer um comentáriozinho ruinzinho sobre fulana de tal, mandou para outra pessoa, mas na verdade foi para um grupo cuja fulana de tal integrava. Que deu, hein? O bloqueio do aplicativo incomoda você? Tem gente que tem crise de abstinência, tremedeira, suor. Existe um modelo para o cristão usar o WhatsApp? E aí, queridos? Começo ouvindo os nossos debatedores. Olha, primeiro, a primeira pergunta que faz: o Estado Nacional deve ter acesso? Sim. Um Estado Nacional que não pode proteger o seu cidadão porque tem alguém que se mete no meio e atrapalha as coisas, então esse alguém que se mete no meio tem que ser eliminado. Se nós agora, lutando contra essas coisas, vamos dizer assim, que nós achamos pequena, nós temos determinados entraves, como é que nós vamos nos achar quando tivermos que lutar contra terrorismo? Mas nós nunca vamos ter isso. Então, a Bélgica também dizia a mesma coisa até pouco tempo. Exatamente. Então, seguinte, se nós temos esses entraves e alguém, vamos dizer assim, a justiça não consegue os objetivos dela,
Que mensagem nós estamos dizendo? Não se preocupe, crime organizado, terrorista, tráfico, não se preocupem não. Isso aqui é o paraíso de vocês. Então é isso a mensagem que está se passando. A privacidade nas comunicações deve estar em escala inferior à segurança de toda a sociedade. Eu acho que, de alguma maneira, o Estado tem que ter o direito, sem ferir os indivíduos do ponto de vista da sua legítima privacidade, mas nesse caso específico, quando se tratar de questões de crime, de terrorismo ou de qualquer tipo de quadrilha para cometer delitos ou crimes, isso tem que estar aberto, tem que estar disponível para o poder público fazer o uso necessário. Era exatamente o que eu ia colocar aqui, né? A privacidade versus a segurança. O que é, na verdade, que temos que analisar pelo bem da coletividade. A gente tem que pensar sempre assim, pela coletividade, e a gente precisa pensar na questão do dano, o que é o menor dano. Essa que é a questão. Então, em que momento o sigilo tem que ser mantido? Desde que, né, a gente tem que pensar na coletividade e a gente precisa pensar na questão da segurança. Então, é preciso que... E eu achei muito interessante, né, como que um estado, o menor estado, né, tão pequenininho, e conseguiu fazer uma coisa assim, que impactasse de uma forma, de uma grande amplitude. Mas eu acho que é importante, sim, e para a gente repensar essa questão do quanto que nós fomos nos tornando tão privativos, e isso nas mínimas coisas, quando nós paramos para pensar no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, lutando tanto por essa privacidade, nós chegamos num extremo. E todo extremo, na verdade, é perigoso. Então, nós temos que encontrar aí o equilíbrio nessa questão. Uma questão simples, né? A gente tem a lei, a nossa Constituição, que estabelece nossos direitos, certo? Mas ela também diz como você vai exercer esse direito. E ela também fala em deveres, certo? Então é simples. Se você tem uma solicitação, não é? É um requerimento para que se quebre o sigilo e a justiça autoriza, há uma determinação para que ele seja quebrado, todos os trâmites jurídicos já foram ponderados. Então, tem que se cumprir. O crime é você descumprir uma determinação judicial. Então, nenhuma empresa ou pessoa, ela pode deixar de cumprir uma determinação judicial. Se você for intimado por um juiz, concordando ou não com a intimação, achando que tem a ver com o assunto ou não, você vai ter que comparecer. Porque se você não comparecer, você vai sofrer penalidades. Então nós somos Estado de Direito. Se é Estado de Direito, nós temos uma Constituição, nós temos leis. E essas leis precisam ser cumpridas. O problema é que você fala hoje muito em liberdade, mas você não fala em responsabilidade. Você fala em direito, mas você não fala em deveres. Então o pessoal acha assim, eu posso falar o que bem entender porque a Constituição garante liberdade de opinião e liberdade de pensamento. Tudo bem, mas você também pode ser processado por calúnia, por difamação, se você não comprovar aquilo que você está dizendo, e por aí vai. Ouvinte dizendo, sem medo de errar, tudo que eu escrevo no WhatsApp, eu não me compromete. Diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo a sua opinião aí, pastor. Eu acho que está certo. Por exemplo, tudo que eu falei no WhatsApp até hoje pode botar no horário nobre de todas as emissoras. Não me compromete em nada. Pode. Olha, o meu JR não pode. Vou te dizer por que não pode. Porque às vezes você está até pastoreando pessoas pelo WhatsApp. Exatamente. E você vai fazer o quê? Pegar uma conversa que é pessoal, que a pessoa quer conversar com o pastor, e você vai colocar isso em horário nobre. Mas a ideia é outra, né? O pastor, sim, eu entendo, não há nada que o envergonhe. Eu estou dizendo o seguinte, que nós temos conversas privadas. Não tem jeito, é privado, não é nesse sentido. A gente não pode agora pegar o que é privado e tornar público, senão isso é pra praça. E nem pode dizer que tudo que é privado é pecado. Exatamente. Existem conversas privadas que devem ficar no ambiente privado. Exatamente. E, por exemplo, se eu estou lidando com um amigo particular meu, e converso e brinco com ele, falo de apelidos, chamo de coisas, na brincadeira minha e dele, numa liberdade que eu tenho, nada de pecado, mas uma coisa
coisa minha e dele. Isso é privado, isso não é público, não pode ser tornado público nesse sentido. Agora, me envergonhar também não tem nada que me envergonhe, mas que pode dizendo, frustrar o WhatsApp, assim como qualquer outra sala na internet, é uma arma que pode ser usada com sabedoria ou não. A traição não é somente física, a intenção, o desejo também se manifesta, opina uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte dizendo, penso que não deveria haver segredo entre alguns casais, por exemplo, a senha. Aí entra a senha do celular lá da pessoa. Outro ouvinte aqui dizendo que quando o esposo vai desbloquear o celular, ele vira pro lado para ela não olhar a senha. O meu WhatsApp, quem atende é minha esposa. O meu celular nem senha tem, eu não sei nem como é que coloca. Lá em casa tem negócio cena. Minha esposa que atende meu celular. Nós estamos falando exatamente dessa questão de encontrar um ponto de equilíbrio, né? Encontrar esse meio termo mesmo. Existem situações, por exemplo, casais que cada um tem o seu celular e mantém a senha. Existem aquelas pessoas que querem confidenciar coisas, né? Que são meus amigos e não são necessariamente amigos do meu esposo e vice-versa. A gente tem que compreender também que existe a conjugalidade, mas existe uma individualidade. Nós somos casados e o casamento saudável é o que na verdade consegue fazer isso muito bem. Manter o junto e o separado, Então, existem coisas que são pertinentes a Deusirene, da individualidade dela, coisas pertinentes ao Gilmar e coisas que fazemos juntos. Quando casamos, nós não perdemos a individualidade. Então, esse ponto é interessante. Só que tem que ter muita sabedoria e discernimento para saber articular isso, né? O individual com o conjugal. O ouvinte de Nova Iguaçu ligou e disse, acho que tá certo esse bloqueio, agora as pessoas trabalham melhor. Tem gente, né? Melhor não. Tá trabalhando. Quem tá trabalhando. Entendeu? Olha, mas deve estar cansada. Pessoal, eu não aguento mais, tô trabalhando muito hoje. Conversam pessoalmente umas com as outras ao invés de ficarem o tempo todo agarradas no celular. Eu tenho a impressão que vai ter alguém propondo que isso aconteça assim. De vez em quando, entendeu? Assim, a Fiesp deve se manifestar daqui a pouco. Bloqueio, enfim, de alguma forma, a manifestação das pessoas em relação a esse assunto. Vocês já disseram aqui o que a lei prevê e a possibilidade disso acontecer. A gente sabe aqui que pelas informações, eles querem os dados de 36 usuários, né? Vamos lembrar que o WhatsApp pertence ao Facebook, isso já aconteceu anteriormente. Essa é uma questão que hoje, pensando em segurança pública, conforme vocês compartilharam inicialmente, ela ganha outras cores. A situação se tornou muito mais forte e muito mais complicada, porque da mesma forma que você, ouvinte, pode utilizar o WhatsApp para o bem, bater papo, conversar, ou mesmo dar aquele furo. Um ouvinte aqui, contando aqui no Face, que ela mandou uma mensagem sobre alguém e caiu num grupo. Ei. É aquele negócio de mandei pro grupo errado, entendeu? Essa é uma questão recorrente. Muita gente se perde nesse aspecto. A pessoa não está acostumada a administrar vários grupos, né? Até para quem está acostumado, ela fala de um assunto para um grupo que não era para ouvir. Às vezes não é nem nada sobre a vida do outro, não. Só que é uma questão. Aniversário do pastor. Por exemplo, vamos lá, uma coisa boa, coisa bonita. Surpresa do pastor. Surpresa do pastor. Toda aquela articulação, aí o distraído vai fazer. Mandar isso aqui também, fazer uma grande surpresa e manda pro pastor. Ou o grupo que o pastor participa. Né? Também. Tá lá sabendo. Então, enfim, isso pode acontecer. Muita gente já se viu numa circunstância assim. Nós não temos aqui a participação dos ouvintes pelo WhatsApp para contar quantas vezes isso já aconteceu. Mas no Facebook tá bombando, minha gente, bombando. Ônus e bônus da liberdade, né? Para tudo na vida. Então a gente tem o ônus e o bônus. É saber utilizar a liberdade que nós recebemos, né? Como seres livres, sabermos utilizar isso. Ouvinte dizendo, eu acho que não pode generalizar. Minha família tem um grupo, mas tem coisas que precisamos de privacidade. Às vezes até um conselho tem que ser em particular. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Eu agradeço aos nossos ouvintes a respeito das suas opiniões que estão sendo dadas no programa de hoje e também, por exemplo, a luta. O que você acha
dessas lutas, né? Elas eram bem discretas. O pastor Júnior é o mais antigo aqui na nossa mesa, deve se lembrar de um personagem, de uma personagem, a gente leu aqui a respeito, chamado Ted Boy Marino. É um personagem. Não é isso? É? Ted Boy Marino. Era um lutador de luta livre, mas no tempo que era mais um chamado telequete. Tô começando a lembrar. Tá, né? Eu tô refrescando a memória. Com os Trapalhões. Tipo trabalhou com os Trapalhões. Trabalhou com os Trapalhões, exatamente. E era mais, era uma luta, mas uma fantasia, não era uma luta mesmo. Eles jogavam pra lá, jogavam pra cá. Tinha vários desses, tinha o Fantomas, tinha outros lutadores dessa linha de luta, mas era uma luta exibição, não era uma luta mesmo, efetivamente, não machucava ninguém, o tatame era diferente, havia brincadeiras, batia-se no juiz, caía-se em cima do público, era uma graça. Até hoje existe esse tipo de luta, nos Estados Unidos existe, é uma coisa mais cômica do que luta de verdade. Aí depois disso, muita gente entrou exatamente na questão do boxe, que ele foi desenvolvido, que era um ringue, né? Aparentemente era um ringue, muita gente entrou na história do boxe e grandes lutadores se tornaram referência para o mundo inteiro. Depois nós viemos para esse tempo, ou chegamos a esse tempo, onde a luta se tornou do vale tudo para o MMA, para o UFC e Jungle Fight e outros mais. E neste caso, muitos têm invocado o nome de Deus para ajudar a vencer o seu oponente, chamado até aqui de adversário ou de oponente. Para muita gente é o inimigo. Alguns olham essas lutas e dizem assim: Deus me livre. O outro que está apanhando diz a mesma coisa: Deus me livre. Nos últimos tempos, temos visto um crescimento de atletas que invocam o nome de Jesus antes de suas atuações. Isso acontece muito em modalidades de lutas. Segundo uma matéria publicada pela Band Esportes, no torneio de luta Jungle Fight, o nome de Jesus é o mais popular e quase uma unanimidade. É dele que muitos lutadores tiram forças para enfrentar os seus oponentes. Na sua opinião, Jesus se envolve em assuntos deste gênero? Falando de luta, você acha adequado que um cristão participe desse tipo de esporte? Sabemos que agressões e gangues sempre existiram, mas você acha que a transmissão de lutas promove maior agressividade nas ruas? Que pensam os nossos ouvintes, começando com os nossos debatedores? Muito bem, questão de luta, né? Isso foi sendo alterado com o passar do tempo. Primeiro, a luta ela existe desde a antiguidade. Essa prática, ela existe desde a antiguidade. A questão é que ao longo do tempo, as pessoas, elas lutavam por sobrevivência, ou seja, a luta era para sobreviver. Os chineses, por exemplo, eles se aperfeiçoaram em usar coisas do cotidiano nas suas artes, porque eles lutavam para sobreviver, né? Você lutava para poder treinar o próprio corpo, né, fortalecer o corpo. Você lutava quando a liberdade da sua vila, da sua cidade, ela estava em jogo, então você lutava para a preservação do seu patrimônio, da sua família, da sua cidade, né? E aí, falando dos chineses, por exemplo, os mestres às vezes travavam combates para poder aprender as técnicas do outro. Então eles sentavam lá, conversavam com muito respeito e travavam um combate para poder aprender uma técnica do outro, ver como o outro sairia, e depois acabou o combate, estava tudo bem ali, tudo certo, tá? Só que, posteriormente, as pessoas passaram a lutar para se mostrarem melhor do que as outras, né? Então o problema tá aí, tá em querer ser o número 1, tá em querer ser o super-herói, tá querer ter o cinturão, né? Querer mostrar que você pode destruir o outro, e por aí vai. Então o problema está em você querer ser melhor. Essa é a questão. Aí eu vou falar sobre uma outra coisa, além de você querer ser melhor. Quando entra a questão do dinheiro, a questão da mídia, né? Quando você
perdendo, ganhando, você consegue altos valores de dinheiro, né? Há essa certa profissionalização do esporte, do ringue. Então muitas pessoas estão ali pelo dinheiro. E quer dizer, quem está na sua frente é alguém que vai te impedir de chegar aonde você quer. Você vai tratar, chama de adversário, de oponente, mas às vezes até é considerado inimigo. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho aí, Júnior, né? Quando quem luta mesmo, para quem luta, qualquer que seja o tipo de luta, ela desenvolve um teor de disciplina muito importante no aspecto humano. Né? Você vê as artes marciais, a pessoa sabe que ela não pode fazer esse tipo de golpes e lutas na rua, sabe? Tem uma série de disciplinas. Muitas vezes, até mesmo no UFC, você vê que a pessoa termina toda arrebentada, mas vai lá e abraça o outro, ele entende que aquilo ali é uma disputa por conquistas. E os dois se prepararam para isso. Prepararam para aquilo, não é um mais forte contra o outro decadente, absolutamente. Só que o problema é, minha preocupação, primeiro é saber se Jesus vai ajudar ou não. Essa coisa, se então luta dois crentes, ia terminar empatado sempre. É complicado você colocar Deus nessas disputas. Mas se a pessoa já é cristã e desenvolve uma luta dessa, seja boxe, seja karatê, taekwondo e outras tantas lutas, e a gente chega então na luta livre, no MMA, que é a mistura dessas lutas todas. Então, quando você chega nisso, pode parecer para nós, leigos, que é muito violento, que é isso, que é aquilo. Mas Deus não pode estar nisso. Mas o ato, a ação do cristão fora daquele ringue visível é que vai demonstrar se o Senhor está e se ele está com o Senhor ou não. Naquele momento é o exercício da sua profissão ali, dentro daquilo que ele escolheu para viver. Talvez eu não escolhesse, mas ele escolheu. Agora, quanto a desenvolvimento de uma violência visível, até mesmo nas crianças, eu acho que isso pode ser uma avaliação a ser feita. Porque quem assiste aquele tipo de luta pode se estimular a sair na rua cometendo todo tipo de violência e sem ter toda a técnica necessária para isso. A gente vê isso nas escolas. Tem algumas escolas públicas, a gente vê as crianças reproduzindo. As crianças são muito afetadas. Essas realmente. lutas. Era exatamente aí onde eu gostaria de contribuir com a minha participação. O quanto estas questões que são transmitidas estão, de fato, seja a luta considerada esporte ou não, né? Elas estão influenciando aos telespectadores, as pessoas que estão ali acompanhando. Tudo aquilo que a gente recebe, se não houver realmente um preparo e até que ponto realmente as pessoas estão preparadas emocionalmente, eu acredito que quem está numa academia, num processo desse aí, se preparando, tem todo um preparo, imagino que sim. Mas quem está assistindo recebe apenas o quê? O resultado daquilo ali. Então, é realmente muito violento para quem assiste, para quem vê. E isso, de certa forma, contribui sim e influencia essa geração. Olha, o ouvinte dizendo, há uma regra em muitos dojos que se usar o que você aprende nas ruas, você será expulso por anos da academia e não treinará em nenhuma outra. Então são regras estabelecidas e que muitas vezes são cumpridas. O professor, o professor é responsabilizado se acontecer alguma coisa. A arte marcial, JR, você sempre aprendeu arte marcial para não lutar. Essa é a questão. Você aprende para não lutar. Né? Tem filosofia nisso daí, você não mexe só com o físico, tá? Mexe com o mental, com o emocional, como o pastor Sá falou, tem disciplina, disciplina na vida como um todo. Então é uma nova leitura da vida, da natureza, da sua relação com os outros seres humanos, que se espera de uma boa arte marcial. É isso. Existem até crianças que são violentas, essencialmente, que são levadas para academias para controlar, para poder administrar essa violência. Eu seria assim, um contrassenso da minha parte dizer o contrário disso, porque eu tenho na igreja um grupo de lutadores. São pessoas que nós temos um espaço na igreja para fazer aula de jiu-jitsu. Então temos lá, porque as pessoas vão, acessam, recebem informação e há toda uma pegada diferenciada
para levar essas pessoas a um certo conhecimento. A exploração midiática disso e para a questão dos pais, que aí também tem um outro problema. Essas lutas muitas vezes passam nas madrugadas. Como as crianças estão assistindo, se os pais perderam então completamente o controle sobre o horário de assistir questões da televisão das crianças. César, só para interagir com o senhor, YouTube. YouTube, é verdade. Tem essa questão do YouTube. Mas eu acho que então YouTube, vamos lá. YouTube, videogames. Não, então sim. não é só a luta, é que a luta, quer dizer, o assunto aqui é a luta. Perfeito? Mas você não pode atribuir, como vocês estão colocando ponderadamente aqui, a violência urbana intimamente relacionada à luta. Vocês estão até dizendo que a luta, aquele que luta, ele consegue controlar a sua raiva, a sua ira e a sua... Se ele tiver bons mestres. Aquele que luta, né? No sentido de aquele que luta mesmo, né? Profissionalmente, ou pelo menos ali treina, né? Isso. Porque a questão dos videogames estão cada vez mais violentos. Talvez eles sejam muito mais responsáveis para as crianças especificamente, do que a própria luta que está lá. Talvez uma criança que entra numa igreja ou numa academia que tem uma igreja que tem uma academia ou numa academia que tem uma igreja, que eventualmente ele está ali dentro, ele consegue não apenas ter um controle sobre as suas emoções, reações, mas também ponderar sobre o próximo, né? É que muita gente quando vê a luta diz, como é que pode, cara? O cara acabou com a orelha do sujeito, o cara, sangue espirrando lá. E que não não tem muito para o leigo, a orelha, não. Ele para não tem o leigo, muito a pegar a orelha, não. A orelha, jiu-jitsu, então nem se fala, né? Então existe isso aí. Bom, vocês estão trazendo as suas opiniões, os ouvintes também opinando sobre esse assunto. Eu quero agradecer, porque quando a gente vai discutindo o assunto, a gente vai encontrando e você observa que tem um grande número de crentes em qualquer lugar. Exatamente. Não é só na luta, não é? No boxe também tem, nesse tipo de luta também tem, futebol também tem, em outros ambientes até mais perigosos tem, Brasília, por exemplo. Então, existem vários ambientes onde você tem. E eu quero sempre ouvir aqui a opinião dos nossos ouvintes, aonde vocês estiverem. Bastos, Marcela, diga aí, Marcela. Então, nós perguntamos na pesquisa se os nossos ouvintes conhecem casos de traição que começaram primeiro aí com a traição virtual. 43% deles afirmam que conhecem sim, JR. Olha, eu quero agradecer os nossos ouvintes e quero mencionar finalmente aqui uma outra ouvinte aqui trazendo sua opinião. Ele está contando, olha, JR, meu sobrinho de 4 anos assistiu uma luta com seu pai. De repente ele fechou a mão e deu um soco, ela chama de boxe, deu um soco no rosto do pai. Tá brincando, né? Hein? Tava não? Aí diz ela assim, nossa, JR, o pai não esperava e acabou batendo no menino, porque disse que a criança tinha machucado com 4 anos de idade. E aí, pastora? Pois é, mas aí a culpa é da criança, né? O pai ainda penaliza a criança. Mas assim... A criança, gente, ela tem 4 anos, então ela está sendo colocada diante de estímulos precocemente. Ela está errada, mas mais errado é aquele que o expõe. Não, era isso que eu ia dizer. Se existe uma idade para você entrar numa academia para praticar luta, por que não respeita isso também na questão de assistir, de fazer o filho ter contato? Não, pensa bem, o meu filho de 4 anos tá vendo eu vibrar com a luta. Ele tá achando que eu tô... E ele gosta muito, ele gosta muito. Aí ele chega assim, você gosta... Pô, no meio do nariz, que maravilha, rapaz. Depois corrige, mas não pode brigar com a criança. Muito bem, quero agradecer aqui o carinho dos nossos debatedores e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso debate 93. Pastor César, obrigado, um abraço, querido. Eu que agradeço, quero mandar um beijo pro pessoal da comunidade Cristã Novo Dia. Esse domingo a gente vai ter Santa Ceia, espero todos vocês. Pastora Deusirene, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Eu que agradeço essa oportunidade, quero deixar aqui um grande abraço para Dona Jovem. Dona Jovem, depois de muito tempo eu a reencontrei na terça-feira passada e ela falou que ela assiste
todos os dias o debate, JR. Obrigado, dona E eu falei, da Jovem. próxima vez que eu estiver lá, vou mandar um abraço para ela e ela fica ligadinha no debate. Muito obrigado, pastor Júnior César, um abraço. Obrigado, JR. Um abraço a todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto e aos nossos ouvintes que estão em casa também. Pastor José Derivaldo, forte abraço, meu irmãozão. Forte abraço. E eu queria deixar um beijo para minha esposa e também um abraço para os meus alunos do Instituto Bíblico Alétia e do Seminário Sião, lá na Igreja Nova Vida. Que Deus abençoe cada um maravilhosamente e logo mais à noite estaremos tendo aula lá no Sião. Bênção puríssima, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a nossa Rosane Félix com a nossa tarde maravilhosa aqui na 93 FM e nós voltamos amanhã, se Deus assim nos permitir, a partir das 11 horas da manhã, logo depois do Cid Gonçalves e a nossa caravana do louvor. Vamos orar juntos, ouvintes? Vamos orar? Essa é uma hora que a gente chama da hora do para tudo, né? A família se reúne, quem tá na rua dá uma paradinha, quem tá no trabalho separa esse tempo para nós orarmos juntos. Nós continuamos a orar como temos feito todos os dias. Tem dia que estas duas menções não tem nada a ver com você. Tem dias que elas são altamente pertinentes e importantes. Há muito tempo nós temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Isso nós repetimos todos os dias e pedimos a Deus que abençoe os nossos ouvintes. Nós vamos orar também por essas pessoas cujo relacionamento foi marcado por uma traição virtual. Gente que tem tido conversas picantes virtualmente precisa mudar a sua prática de vida. Vamos orar por aqueles que não podem, de alguma forma, por conta das suas particularidades, segredos, se sentem desprotegidas quando o assunto é revelar o que está dentro do WhatsApp. Ao mesmo tempo que nós percebemos o quanto as pessoas se afastaram em decorrência do crescimento dessa cultura da comunicação virtual, como o WhatsApp e tantos outros. Tanto é que desde ontem muita gente migrou para outros tipos de aplicativos pela impossibilidade de ficar sem esse tipo de comunicação. Nós vamos orar também por aqueles que lutam e muitas vezes estão aí nos lugares de luta, nas academias, enfrentando com muita galhardia suas dificuldades e batalhas e fazem isso profissionalmente, de maneira respeitosa. Embora haja divergências quanto a isso, nós queremos pedir a Deus que abençoe, especialmente aqueles que lutam todos os dias para levar o pão nosso de cada dia para casa. Vamos orar por aquelas irmãs que lutam todos os dias para manter a sua casa feliz, que muitas vezes trabalham dentro de casa e fora de casa. Vamos orar para aqueles filhos que estão lutando todos os dias para aprender mais, para desenvolver a sua capacidade, a sua inteligência e alegrarem o coração dos seus pais. Vamos orar por aqueles cristãos que têm lutado todos os dias para dar um bom testemunho, os pastores que têm lutado todos os dias para cuidarem de suas ovelhas. Vamos orar uns pelos outros? Vamos orar juntos em nome de Jesus. A pastora Deusirene vai orar conosco e todos esses temas nós apresentaremos diante de Deus em oração nessa hora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de quem nós estamos e por conta dele nos reunimos agora nessa emissora de rádio. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor todas estas questões que o teu servo JR colocou nessa manhã. São tantas necessidades, Senhor. Pedimos que a tua boa mão esteja agora, ó Deus, abençoando, conduzindo os lares, as famílias, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, os desempregados, nos hospitais agora, nos locais onde há dor, sofrimento, nos presídios. Pedimos que a tua boa mão a todos esteja abençoando e alcançando. Ajuda-nos nesta tarde e que o Senhor continue a dirigir as nossas vidas. Nós oramos assim porque confiamos no Senhor e em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.